cobradores de impostos em nome de Deus. Eu vou repetir: cobradores de impostos em nome de Deus. O texto inicial já deve estar aparecendo aí na sua tela. É Mateus capítulo 17, versículo 25. Jesus nos dias de sua carne, no livro histórico de Mateus. Olha o que diz. Disse ele, Mateus 24, perdão. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, uma moeda corrente nos dias de Jesus, e disseram: os vossos mestres não pagam as dracmas? Então os cobradores de impostos perguntaram a Pedro: o vosso mestre, Jesus de Nazaré, não paga as dracmas? Disse ele, respondeu Pedro, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios? E disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. O que está acontecendo aqui? Os cobradores de impostos estavam questionando a Pedro se Jesus pagava os impostos, os tributos a Roma. Só que os filhos estavam isentos de todo e qualquer imposto. E Pedro respondeu a Jesus: dos alheios? Disse-lhe Jesus: os filhos estão livres. Mas olha o que diz o versículo 27. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, uma moeda. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Veja que passagem interessante. Jesus não tinha que pagar imposto. Por causa da sua descendência de Davi, ele estava livre. E Jesus então diz: mas para que não vamos escandalizar, você lança ao mar o seu anzol, e o primeiro peixe que você pegar, dentro dele vai ter uma moeda, um estáter. Você tira esta moeda e entrega por mim e por ti. Essa passagem é muito interessante, porque ela abre um leque de entendimento muito grande. Eu não quero tratar deste assunto só para que isso aqui não passe em branco entre nós. Eu acredito que Jesus não estava preocupado com o pagamento de impostos, até porque ele estava livre, os filhos estavam livres. Eu acho que ele estava mais preocupado com aquele peixe no fundo do mar, no meio de centenas e centenas de milhares de peixes, que alguém possivelmente passou num barco, caiu uma moeda e esse peixe engoliu e estava sufocado. Eu acredito que Cristo está preocupado com você que está engasgado até aqui, com esta cobrança indevida de impostos em nome de Deus dentro das chamadas igrejas. A igreja cobra imposto dos filhos de Deus sobre a ameaça. Diz que se você não pagar o dízimo, isto é um imposto que a igreja cobra. O dízimo é um imposto alienado. É a consciência de que você não está roubando a Deus. É isto que se implantou. Este imposto cobrado indevidamente. Queridos, os filhos estão livres de impostos. Olha o que ele diz em Colossenses capítulo 2, na verdade Paulo revela à igreja de Colosso,
E eu uso desta revelação dada à igreja de Colosso para nós que somos a igreja de Cristo no novo pacto, neste século presente. Ele diz em Colossenses capítulo 2, versículo 13: e quando vós estavas mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Depois ele continua no versículo 14 e diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Alô? A dívida foi cancelada. A cédula de dívida, em outras traduções, aquilo que havia contra nós nas suas ordenanças. Ordenanças, mandamentos, impostos são cobrados aos filhos indevidamente. Nós não devemos pagar impostos para servir a Deus. Ele nos comprou. Nós somos propriedade exclusiva dele. Amado, se você é propriedade exclusiva de Deus, como que você vai pagar dízimo, pagar voto? Como que você vai pagar promessa? Tudo isso são impostos cobrados na igreja indevidamente. Diga não aos cobradores de impostos. Você tem passagem livre. Diz que ele nos consagrou um novo e vivo caminho pelo véu, isto é, pela sua carne. Ora, como é que o meu carro vai me pagar o imposto? Se o carro é meu, quem tem que pagar os impostos sou eu. Eu tenho um veículo. Como é que este veículo vai pagar o IPVA para que eu ande nele? Ora, o veículo é meu, é propriedade minha. Sou eu que tenho que pagar o IPVA. Sou eu que tenho que fazer a manutenção no veículo. Sou eu que tenho que fazer a parte elétrica, a parte mecânica. Sou eu que tenho que custear com a manutenção. Eles fazem o contrário. Ora, você é propriedade exclusiva de Deus. Pertence a Deus. Foi comprado por Deus. Como é que você agora é que tem que se manter se você pertence a Cristo? Alô? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os cobradores de impostos, e Cristo, por meio do Evangelho, te esclarecerá. Está aqui a carta de alforria. Liberte-se. A princesa Isabel libertou os escravos. O mundo entendeu. Cristo rasgou escritos de dívida. Os cristãos ainda não entenderam e estão submetidos aos cobradores de impostos. E eu creio que um estalo aconteceu agora. Você é a primeira vez que entra neste canal e recebe da parte de Deus esse entendimento para entender que tu és propriedade exclusiva de Deus. Foste comprado, não com ouro e nem com prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, derramado naquele madeiro. Jesus disse a Pedro: de quem eles cobram o imposto? Dos filhos ou dos alheios? Pedro disse: dos alheios. E ele disse logo então: os filhos estão livres. É isso mesmo? Olha lá o que diz Mateus capítulo 17, versículo 26. Disse-lhe Pedro: eles cobram dos alheios. E disse-lhe Jesus: logo, os filhos estão livres. Quem é filho aí, diga glória. Glória. Então você não deve pagar impostos. Ora, quase 2000 anos se passaram e os cobradores de impostos estão aí dizendo: se você não der o dízimo, não pagar o dízimo, você está roubando de Deus. Se você não pagar o dízimo, você não é salvo.
Se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. Ora, o dízimo é o mandamento, o dízimo é a atitude de fé. Tudo isto é uma manipulação, tudo isto é um plano arquitetado para tomar o seu dinheiro. Os filhos, disse Jesus, nos dias de sua carne, estão livres. E na graça de Deus, Paulo revelou que, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tirou do meio de nós. Os filhos estão isentos, livres de pagar impostos. E os mais céticos, e os que têm os olhos vedados, sempre reagem da seguinte maneira: se nós não temos que dar dízimo, como a igreja vai se manter? Primeiro é preciso entender que a igreja é a reunião de vidas. Então, como ajudar vidas? Contribuindo segundo propõe no seu coração. Contribuindo para a manutenção de vidas. Contribuindo para que o evangelho avance. Sem ameaça, sem dedo em riste, sem dizer que isto é uma moeda de troca, barganha, um toma lá da cá, uma negociata. Isto é que é inadmissível. Nós devemos fazer todos quanto possível entender que você não deve nada a Deus. A dívida está paga. A cédula que era contra nós, o escrito de dívida que era contrário a nós e que constava, esse escrito de dívida constava de mandamentos e ordenanças, e uma delas estava na cláusula como dízimo. Diz que ele removeu inteiramente, tirando do meio de nós e encravou na cruz. Não tem um pastor, não tem um bispo, nem um apóstolo que pode subir lá no madeiro, até porque ele já não está mais lá, e possa agora colocar de novo. Se bem que há uma tentativa no meio evangélico cristão de costurar o véu, de reerguer o madeiro e subir lá em cima e tirar o que ele fez. Só que a graça de Cristo não vai ser mais anulada. O povo já está de pé. Cristo levantou. Cristo nos reergueu para mostrar que você não deve nada, que você foi absolvido, que você agora não deve se submeter aos cobradores de impostos, que ameaçam, que dizem, e você já ouviu, e se você já ouviu, por favor, coloque aí embaixo um amém, ou um abapai, eu não sei a forma que você vai se expressar, mas todos vocês já ouviram, e por isso o Espírito da Graça os tirou desses locais, desses alçapões, dizendo, se você não dá o dízimo, você rouba a Deus. Sim ou não? Sim, porque são cobradores de impostos. E por desconhecer a sua posição em Cristo, o crente, muitos ainda, estão pagando impostos cobrados pelos pastores, sobre ameaça de maldição, de perder a salvação, de roubar a Deus. Por quê? Porque desconhece a sua posição em Cristo. Olha agora, com a palavra aberta aqui na tela, mas você pode verificar na sua Bíblia. Olha o que diz o Evangelho da Graça de Deus revelado a Paulo e a nós. Olha aí. Mas Deus, Efésios capítulo 2, versículo de número 4. Me parece que esta passagem não consta nas igrejas evangélicas, mas conta na igreja de Cristo, que somos nós que estamos reunidos aqui através desta pérola da graça. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar no banco da igreja. Não! Que banco da igreja? Banco da igreja é um local aonde me manipulam. É o local do sistema religioso em busca da posição, da cadeira pastoral, do banco da Dice. É isso que o sistema religioso apresenta. Diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui está a tua posição em Cristo, assentado nos lugares celestiais. Não é sentado, é assentado, é estabelecido, governando com Ele, recebendo dele, livre dos cobradores de impostos, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, agora eis a palavra, para mostrar nos séculos vindouros. De Paulo para cá, quantos séculos se passaram? 20. Estou aqui mostrando. Para mostrar nos séculos vindouros, nos séculos que viriam. De Paulo até hoje se passaram 20 séculos. E Cristo está mostrando agora, no século presente, a abundante riqueza da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. E eu estou aqui, depois de 20 séculos que passaram, que Paulo escreveu isso, mostrando a você que a dívida está cancelada, que você não pertence àquela igreja, àquela denominação, e que você está submetido ao Evangelho. O teu compromisso é com Cristo, o teu compromisso é com o Evangelho, e você faz-se entender hoje que você não deve estar submetido à cobrança de dízimo, a pagamento de votos, a cumprimento de promessa, porque em Cristo Jesus você está livre, liberto, salvo pela graça, transformado por esse conhecimento que chega até você por meio do Evangelho. Nós temos esse chamado a te fazer entender isto, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Abençoado e abençoada em Cristo, membros do corpo de Cristo junto comigo por meio do Evangelho. Eu te encorajo pelo Espírito de Deus a dizer não aos cobradores de impostos. Vou ficando por aqui, desejando que você desfrute desta posição, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se puderes aí, diga comigo como igreja: eu estou assentado em lugares celestiais em Cristo. Ninguém pode te derrubar desta posição. Ninguém pode te arrebatar da palma da mão dele. Nem morte, nem altura, nem os anjos, nem o principado, nem nenhuma outra criatura pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Receba isso no teu espírito. Você não deve mais pagar voto, pagar promessa, pagar dízimo, fazer campanha, fazer corrente, porque a dívida foi cancelada, a cédula rasgada. Você não deve nada a Deus e nem aos homens. Vou ficando por aqui. O meu telefone de contato é DDD 21 970 36 46 18. Quero deixar bem claro que eu não posso atender o telefone devido ao meu trabalho. Eu não posso atender telefone. Eu tenho trabalho secular, trabalho de 8 até às 18 horas, não posso atender o telefone.
Então, todo o contato é por meio de áudio do WhatsApp ou do texto. Na hora do meu café e na hora do meu almoço, de meio-dia a 1h, eu vou ouvir, vou priorizar os contatos mais urgentes e vou também ler os textos e ir respondendo na medida do possível. Quero que os irmãos tenham paciência. Eu tenho aqui diariamente de 3 a 5 mil contatos e alguns eu não consigo responder no mesmo dia, mas terei o maior carinho e prazer em responder a cada um de vocês. Conte conosco, estamos aqui juntos para esclarecer estes argumentos. Diga não aos cobradores de impostos. Em 2020, diga não ao sistema. E eu te convido, por meio do Evangelho, como pregou Paulo e preguei eu na última reunião, a receber a abundância da graça, para que tu reines em vida e viva em perfeita vitória. Assim é a minha saudação. Receba o meu carinho e o amor não fingido do seu irmão em Cristo, Geraldo Moraes, e da igreja que se reúne aqui no Sarapuí e pelo YouTube. Assim é, graça e paz.